Um conselho que eu costumo dar a homens de todas as idades e, mais ultimamente, também às mulheres, é que quando eles não sabem o que ler na Bíblia, quando eles estiverem assim, sem inspiração, se perguntando assim, que parte eu devo ler da Bíblia hoje? Que eles leiam Provérbios, capítulos 5, 6 e 7. Eu vou explicar por quê. Porque estes 3 capítulos do livro de Provérbios contêm vários conselhos, todo o livro de Provérbios, naturalmente, está repleto de conselhos, de sabedoria. Mas esses 3 capítulos especificamente contêm boa parte de conselhos com respeito à mulher estranha, ou seja, o perigo do adultério, o perigo de cair nos laços de uma paixão fulminante. Fulminante mesmo, porque vai fulminar os envolvidos. Eu não vou ler aqui, obviamente, todos os 3 capítulos, mas você é convidado a fazer isso depois, com tempo. Não precisa ler os 3 de uma vez, mas vá lendo aos poucos e atente-se para as partes que tratam deste tema. Começando lá no capítulo 5 de Provérbios, ele diz assim: Filho meu, quer dizer, um conselho de pai para filho. E aqui nós podemos entender também como o próprio Deus falando aos seus filhos. Atende à minha sabedoria. A minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. E por aí vai. Você já deu para ter uma ideia do que este texto mergulha e fala a respeito. A mulher estranha. É inevitável que a gente imagine aqui que Salomão tivesse em mente, quando escreveu isso, o que aconteceu entre seu pai e a sua mãe, o rei Davi e Betseba, lá atrás. Porque foi exatamente isso, foi exatamente aí que o reino de Israel começou a ruir, com um adultério. Veja o poder da destruição de uma família, a destruição de um casamento. Um casamento colocou uma nação toda numa colisão, num curso de colisão, numa rota de colisão, da qual até hoje ela não se recuperou. Israel nunca mais voltou a ser o que era antes deste adultério do rei Davi. Nunca mais. Então, Salomão, que foi fruto deste relacionamento, não mais fruto do adultério, né? O fruto do adultério morreu, a primeira criança de Davi e Betseba morreu, depois ambos se casaram e Salomão nasceu, mas naturalmente ele sabia de toda a história. Quem em Israel não sabia da história de Davi e Betseba? Então, Salomão aqui tirava lições onde ele havia sentido na pele as dores, as consequências daquilo. E ele alerta, durante esses 3 capítulos do livro de Provérbios, sobre os perigos. Como que começa o pecado? O pecado ele começa com uma sedução. O pecado é sedutor. Como a maioria dos pecados, normalmente começam seduzindo o pecador, seduzindo o incauto. Se o pecado não fosse tão sedutor, ninguém o desejaria. Mas ele começa com a sedução dos nossos sentidos. Os olhos, os ouvidos,
o tato, o toque, não é isso? Nós somos seduzidos, muitas vezes também, no caso da paixão, pela imaginação. Como será? Como seria? Como seria? Muitas vezes a mulher que está em um relacionamento onde o seu marido não lhe dá nenhuma atenção, está voltado completamente para o trabalho, voltado para outras coisas e trata a mulher como, sabe, uma pessoa que está ali para atendê-lo quando ele precisa. Não se preocupa com as necessidades da sua esposa. Então a mulher começa a ser tentada a olhar para outros homens, ser tentada a olhar para outros jardins. E aí começa a imaginar, começa a sonhar. Eu já conheci pessoas que se apaixonaram por outras por meio das redes sociais, apaixonaram-se por artistas, por atores, por cantores, por jogador de futebol, começaram a dar tantas asas à sua imaginação que se apaixonaram por alguém que nem sabe que ela existe. Tamanha é a carência, tamanho é o buraco que fica no coração da pessoa da falta de atenção, a falta de amor, de carinho que ela desejava ter no casamento do próprio marido. Então, isso começa a brincar com o seu emocional, a imaginação vai longe e você sabe, quando a gente traz para dentro da cabeça, é o primeiro estágio da queda do pecado. Você começa a conceber o pecado na sua cabeça. Lembre-se que o rei Davi, antes de cair, ele olhou para Betseba. Ele olhou da sua varanda, não é? Ele olhava lá da sua varanda Betseba se banhando. Ele olhava e cobiçava e desejava até que no momento oportuno ele deu luz, deu vazão àquele sentimento que já estava na cabeça, no interior dele. Quantos homens também, o homem ele é, digamos, tanto homem quanto mulher traem, não há dúvida, porque quando eu ouço alguém falar assim, a homem trai mais que a mulher. Matematicamente falando, isso é impossível, né? Isso é impossível. Porque o homem, se ele traiu, ele está traindo com a mulher. Tudo bem que há homem que trai às vezes com outro homem também, como mulher às vezes trai com outra mulher, mas isso estatisticamente é mínimo. Se o homem trai, ele está traindo com outra mulher. Quer dizer, a mulher é tão traidora quanto o homem. Mesmo que ela não seja casada, ela vai se envolver com o homem que é casado. Então, não vamos passar pano para homem nem para mulher aqui. A traição está dentro do ser humano. Esse desejo de aventura está dentro do ser humano. E ninguém deve negar isso, ninguém pode negar isso. Está dentro da gente. Seja você casado, solteiro, bem casado, mal casado, está dentro da gente. Porque o pecado corre nas nossas veias. Então, voltando ao assunto dos homens. O homem ele é mais propenso, de uma forma mais fácil de se envolver, por causa do atrativo visual. Não é esse jogo que as mulheres jogam com os homens? Elas se vestem de forma sedutora, porque elas sabem que atraem os olhares masculinos, e os homens pagam com seus olhos para a atenção da mulher. Então, mais facilmente ele cai, por quê? Porque ele é tentado pelos seus olhos, pela aparência. Por isso, aqui no mesmo capítulo 5, o rei Salomão chega a dizer assim: bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Falando aqui da esposa. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas? Quer dizer, não se deve desperdiçar, como a água era preciosíssima naquela época. Hoje ainda é, mas hoje a gente abre a torneira e tem água. As pessoas antigamente tinham que ir até os rios ou cavar poços para ter água, né? Então a água era muito preciosa, ninguém desperdiçava água. Até hoje, lá no Oriente Médio, em Israel, não se desperdiça água. Então, quando ele diz, derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas, quer dizer,
Você não deve desperdiçar o amor da tua esposa, você não deve desperdiçar a oportunidade de intimidade que existe no seu casamento. E ele continua: sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Então ele é bem gráfico aqui, não é? Na sua linguagem. Por quê? Porque ele sabe que os homens são visuais. Ele está falando sobre isso. Então, cuidado com os seus olhos, no caso dos homens, cuidado com os olhos. Ele fala mais para frente que o homem não deve nem chegar à porta dessa mulher estranha, nem passar perto dessa mulher estranha, não é? Para que ele não entre em tentação, porque quem não entra em tentação não cai em tentação. Então, evite entrar, desvie-se do mal. É o alerta para os homens e o alerta para a mulher também, que talvez um pouco mais demorado, mas pode acontecer também, e muitas vezes mais profundo, o envolvimento da mulher com o homem adúltero. Ela tende a ser mais profunda esse envolvimento. Ela tem que cuidar com respeito aos seus sentimentos, à sua imaginação, ao envolvimento emocional que pode ser suscitado pela ausência de afeto e carinho no relacionamento. Ou seja, marido e mulher têm que cuidar um do outro, têm que suprir as carências afetivas, físicas um do outro, para não deixar brecha para o mal e para o pecado dentro de si. Então, repito aqui um conselho. Toda vez, homem, toda vez, mulher, que você... o que eu vou ler na Bíblia? Leia Provérbios 5, 6 e 7. Medite nessas palavras. De tempo em tempo, volte nelas. Nunca é demais lembrar de como o pecado trabalha para nos assediar e quão amargoso é o seu fim. Enquanto há tempo de você despertar, preste atenção à palavra de Deus, pois ela avisa, ela alerta, para que depois você não diga que não sabia. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.